O que esperar do trigo agora para esta temporada aqui no Brasil? O trigo aqui, ele ainda está no campo, as lavouras, elas estão se desenvolvendo razoavelmente bem, os produtores, eles não estão muito ativos nas vendas, eles não estão chegando no acordo com os moinhos, porque há situações de clima ruim, tanto na Argentina quanto em algumas regiões aqui do Brasil, que acaba trazendo uma expectativa de melhora de preços, então não há esse acordo. Aqui no Paraná, para vocês terem uma ideia, os moinhos eles estão pagando por volta ali de 1.600, 1.650 no máximo, e o produtor quer em torno de 1.700. Então, essa falta de acordo acaba não ajudando. No Rio Grande do Sul, preço um pouquinho mais baixo, né? As pedidas ali por volta de 1.000, 1.450 e o produtor quer 1.500, 1.600. Então tem esta falta de acordo. Aqueles moinhos que estão com estoques que não precisam fazer compras agora, eles estão fora do mercado. Eles estão esperando a colheita aqui do Brasil começar, tem a colheita na Argentina também começar, e ele acredita que isso, inclusive com a queda que nós tivemos nessa pontinha que vocês estão vendo aqui no gráfico pequenininho, ele possa trazer oportunidades melhores de compras futuras. Os produtores também não estão ativos na venda, como eu falei, por essas questões climáticas que podem trazer uma expectativa de alta de preços. É um mercado que está bem perigoso, porque nós vemos, por exemplo, o Brasil, ano passado, nós tivemos o preço de paridade de exportação balizando o mercado, porque nós tivemos uma produção recorde de 11 milhões de toneladas. Esse ano nós já tivemos uma redução dessa produção. Então a expectativa ali está entre 9 milhões e meio de toneladas. Quando você olha para o mercado internacional, a Argentina ela veio com uma safra muito boa, mas começam a aparecer realmente problemas lá. Estados Unidos está com a colheita do trigo hard em 88%, do trigo soft em 6%. Nós vemos a Rússia vindo com uma boa produção, Índia, China também com uma boa produção. Mas essa noite saiu uma notícia de que a França deverá ter uma quebra em torno de 24% no trigo soft. Isso pode prejudicar o balanço global quando eles começarem a colocar este produto no mercado. E na Argentina, eu vou trazer para vocês o relatório aqui da Bolsa de Cereais. Ela trouxe uma queda nas condições do trigo em comparação com o mês passado, início do mês passado. Então, a siembra, né, o plantio do trigo, ele já se encerrou, já atingiu o seu 100%, e as condições de cultivo, elas mostram condições 31% de boas e excelentes, contra 39% na semana passada, mas no início do mês de julho estava em 53%. Então, uma queda bem expressiva. As condições hídricas, elas acabaram tendo uma piora. A gente vê que condições de regular e seca, em comparação com a semana passada, um aumento de 13 pontos percentuais. Então, isso acaba trazendo essa expectativa de que a Argentina poderá ter uma oferta um pouquinho menor. Mas essa oferta menor, entenda-se, não é uma oferta pequena. O país deverá produzir ali por volta de 18 milhões e meio de toneladas, e isso, como eles consomem em torno de 5 milhões, 6 milhões de toneladas, eles teriam um excedente para exportar por volta de 11 milhões e meio, talvez 12 milhões de toneladas. Quem é o principal comprador do milho argentino? O Brasil, naturalmente. De todas as importações que nós fazemos, mais ou menos 90% tem origem na Argentina. Essa pessoa que vos fala aqui trabalhou muitos anos com trigo da Argentina e do Uruguai e com farinha de trigo. Foi um dos principais produtos que eu trabalhei no passado. Eu cheguei a ter uma marca própria chamada farinha de trigo Pine, mas era um trigo para a indústria, não era trigo de varejo. Então, a Argentina, ela teve uma queda nesse market share aqui do Brasil nos 2 últimos anos, ficando ali por volta de 70%, 71%, mas foi pela quebra dos hermanos, e agora nós temos uma recomposição da produção deles e um bom excedente para exportar. Então, os moinhos que estão abastecidos, eles estão realmente aguardando
esta chegada, o início da chegada da colheita, que tende a pressionar os preços para tentar comprar melhores, comprar melhor, né, com preços melhores. Enquanto que aqueles que precisam comprar, esses estão se balizando muito pelo preço de paridade de importação, que é o grande balizador do mercado agora. Porque a Argentina tem trigo, vai ter trigo, Estados Unidos tem trigo e o Mar Negro também tem trigo, a Rússia também tem trigo. Claro, a Rússia não consegue exportar para todo o Brasil, existem acordos fitossanitários, mas, por exemplo, São Paulo consegue importar trigo do Mar Negro. E o trigo do Mar Negro, hoje o trigo russo, ele chega mais barato tanto que o trigo hard dos Estados Unidos quanto o trigo da Argentina. Para ter uma ideia, no comparativo CIF, Cost Insurance and Freight, do trigo russo, em comparação com o trigo da Argentina, são mais de 215 reais por tonelada mais barato, enquanto o da Argentina é quase 195 reais mais barato o trigo vindo lá do exterior para o spot, tá? Para a temporada nova acaba mudando de figura, a Argentina acaba ficando mais competitiva. E sabe por quê? Deixa eu trazer para vocês novamente aquele dado que eu gosto de compartilhar com vocês, que é o preço de paridade de importação, para mostrar qual que é a diferença e como que nós temos competitividade internacional. Então, deixa eu tirar as linhas de grade para vocês verem. E vamos colocar aqui preços FOB. FOB você já sabe que é o Free On Board, né? É dentro do navio lá na origem. Então, vamos colocar aqui Mar Negro. Então, vamos colocar aqui Rússia. Vamos colocar, cara, Estados Unidos e Argentina. São as três principais origens que nós temos para o trigo que nós podemos comprar. Hoje, um trigo que vem da Argentina, deixa eu olhar na minha tabelinha aqui. Se nós pegamos aqui, por exemplo, o Upriver, que é a referência para importação, vamos colocar 265 dólares por tonelada no preço FOB. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, está 259 dólares por tonelada. E lá da Rússia, a gente deve ter um trigo na faixa de uns 250 dólares por tonelada. Então, estas daqui, elas são as cotações que nós falamos de cotações FOB. Tá? Eu estou considerando aqui, só como uma referência para vocês, um trigo entre 11,5% e 12% de proteína, tá? Então não vai ser com proteína de 14% e nem vai ser uma proteína de 9%, 10%, só para nós termos um balizador ali como referência. O frete internacional destas origens, se eu coloco da Rússia hoje, é um frete mais longo, vamos colocar que a gente esteja na faixa de 40 doletas aqui por tonelada. Dos Estados Unidos, a gente teria um frete um pouquinho mais barato, vamos colocar uns 35 doleta, e da Argentina vamos colocar aqui 25 doleta como frete. Então, o custo CFR, que é o Cost and Freight, seria o somatório destes dois aqui, então bem tranquilinho. Nós teríamos o preço CFR nesta faixa aqui, e nós vemos que Rússia e Argentina, eles estão com preços parecidos. Então eu poderia, no custo de frete eu consigo importar de qualquer um dos dois. E aí vem o Brasil. Nós temos uma taxita chamada AFRMM, a taxa para renovação da frota da Marinha Mercante, que eu já comentei com vocês, e no caso, para o trigo, é 25% sobre o valor do frete. Então, se nós temos essa taxa de 40 dólares para o frete russo, nós teríamos mais 10 dólares de AFRMM. Dos Estados Unidos, nós teríamos 8 dólares e 75 a mais. E para a Argentina, nós temos 0, por causa do Mercosul. Então, quando eu faço o meu valor aduaneiro, que é o valor da importação, eu teria esse valor mais esse valor. Então, o trigo russo chegaria ao Brasil por 300 dólares, o trigo americano a 302 e o trigo da Argentina a 290. Impostos nós não vamos ter,
por tratar-se de alimentos, então nós teríamos uma taxa de câmbio só. Para nós olharmos, no spot, a nossa taxa de câmbio ontem, o dólar cedeu bastante, temos a R$ 5,66, então nós temos um valor aduaneiro dessa tonelada vezes este valor aqui, e aqui nós vamos colocar a trava para eu poder arrastar a coluna, e este valor aqui já basicamente em reais. Então vejam que pelo preço de paridade de importação, esses são os preços que poderiam ser praticados no Brasil com o trigo nacionalizado. Nós temos indicativos de compra abaixo disso. Tá? Eu estou usando aqui, por exemplo, Curitiba como uma referência. Tá? Então, se a gente vai colocar Curitiba como uma referência, nós temos mais um frete doméstico aqui do Porto até Curitiba. Vamos colocar aqui uns R$30 mais ou menos por tonelada. Nós teríamos o valor nacional do trigo, que seria o somatório desses dois aqui. Então, estas daqui poderiam ser as negociações ocorrendo aqui no Brasil com o trigo nacionalizado. E vejo que é mais ou menos o que está sendo praticado. Né? A gente tem um valor de trigo hoje aqui no Brasil, com pedidas aqui no Paraná de 1.600, mais ou menos, que é a pedida que o produtor quer. Se fosse pela paridade de importação, os moinhos poderiam pagar aqui 1.670, mais ou menos, fazendo uma conta muito simples com relação à paridade de importação. E o grande diferencial está aqui, na tarifa na tarifa para a renovação da frota da Marinha Mercante, onde a Argentina tem competitividade por ser zero. Agora, imaginem a hora que, se tudo der certo, o Javier Milei acabar reduzindo as retenções também. O trigo argentino volta a pressionar o mercado. Ontem já houve a retirada de algumas retenções. No caso de proteína, houve uma redução de 25% no imposto de exportação. Então, o Milei já está cumprindo uma das suas promessas de campanha. Isso não deve afetar diretamente o Brasil, mas ele traz uma competitividade maior para o país. Ele pode aumentar a oferta por parte de pecuaristas e frigoríficos lá na Argentina, porque vão pagar menos impostos. Então, esse foi o cenário do trigo, e nós temos aqui a quinta semana engatando alta. Há fundamentos para os dois lados. Condições aqui no Brasil, nós temos condições mistas, naturalmente que há praças que acabaram tendo problemas de estiagem, excesso de calor, e há praças que vão conseguir entregar um volume muito bom. Eu acredito que a gente deva vir com uma produção entre 9 milhões e meio de toneladas, e deveremos importar um volume ali em torno de uns 50% disso, vamos dizer, mais uns 8 milhões de toneladas de importação. Como o dólar está nas alturas, isso acaba sendo ruim para empresas como a M. Dias Branco, por exemplo, que faz muita importação de trigo e acaba sendo um dos balizadores de preços do mercado. Como vocês já sabem, PPE atua como piso, preço de paridade de exportação como piso, e PPI, preço de paridade de importação, como teto, porque se o moinho vai comprar trigo, é mais barato trazer da Argentina do que comprar no Brasil, ele traz da Argentina. Se for mais barato comprar do Brasil, ele compra do Brasil. Então, o PPI acaba atuando como um teto. Nós temos esse cenário para o trigo